Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o ranking atualizado do Global Firepower, que colocou o Brasil como a 10ª maior potência militar do mundo e Israel como a 18ª. Mas como essa lista deve ser interpretada e até que ponto pode ser levada a sério? A Absoluta é uma empresa de marketing e propaganda especializada na criação de sites responsivos que abrem perfeitamente em celulares, com amplo domínio em marketing de redes sociais. A Absoluta vem atuando com empresas de diversos setores há mais de 21 anos. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias como Facebook e Instagram, entre em contato por WhatsApp, pelo site ou pelo e-mail e solicite agora mesmo o orçamento. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Ao contrário do que algumas pessoas parecem pensar, classificar países pelo seu poder militar não é fácil. Há muitas formas disso ser feito, e dentre essas formas há o chamado estilo super trunfo, no qual você coloca numa coluna o número de soldados, aviões, helicópteros, navios, submarinos, porta-aviões, blindados e outros equipamentos militares de um país, fazendo o mesmo numa outra coluna, com os dados militares de um outro país. E no final é só somar e classificar tudo pelo número maior. Como já devem ter reparado, esse estilo de classificação não funciona e não representa a realidade. Por exemplo, a Coreia do Norte tem mais carros de combate do que todo o exército dos Estados Unidos. Só que mais de 80% desses carros de combate são variações de veículos como o T-54-55 e do T-62 soviético. No super trunfo de carros de combate, a Coreia do Norte ganha dos Estados Unidos, mas sabemos que na realidade e no campo de batalha, esses números não se traduzem em nenhuma vantagem tática. Além de simplesmente somar e comparar quantidades, é preciso também classificar a qualidade e eficiência desses equipamentos, algo que também não é assim tão simples de ser feito. Qual é melhor, o M1A2 Abrams ou o T-90 russo? Qual é melhor, o F-35 ou o Sukhoi Su-35? E qual é melhor, o submarino de ataque rápido da classe Virginia ou o submarino russo da classe Iazem? E muito além de saber qual é melhor, é preciso também saber o quanto um é melhor do que o outro. Todos nós sabemos que o M1A2 Abrams é melhor do que as variações soviéticas do T-54-55, mas o quanto exatamente ele é melhor? 4 vezes melhor? 5, 6 vezes melhor? Um único M1 Abrams vale por quantos T-54 no campo de batalha? Só depois de respondermos perguntas desse tipo para cada tipo de equipamento militar, é que podemos afirmar categoricamente que um país é melhor ou pior do que o outro no quesito militar. Mas além disso tudo, há um outro aspecto que não pode ser ignorado: a capacidade industrial dos países, incluindo também os recursos naturais disponíveis, bem como a força de trabalho e a capacidade bruta de mobilização militar. Fatores que dependem diretamente da população, variáveis que podem determinar a vitória ou a derrota num conflito de muito longa duração. Determinar, quantificar, calcular e comparar todas essas variáveis é uma tarefa muito complexa e que pode produzir resultados curiosos. Recentemente, o Global Firepower divulgou o seu tradicional ranking militar mundial, e na lista de 2020, o Brasil aparece na 10ª posição, bem à frente de países como Israel, que está apenas na 18ª posição. Isso então quer dizer que o Brasil é militarmente assim tão superior a Israel? Para o Global Firepower, sim, mas na prática, no mundo real, sabemos que não é bem assim. Essa classificação tem a ver com o grande peso que esse site dá às variáveis econômicas, como a força de trabalho, a capacidade bruta de mobilização, recursos naturais como petróleo e gás natural, produto interno bruto e capacidade industrial. O Brasil tem reservas gigantescas de petróleo e gás natural, já Israel tem apenas umas poucas reservas na sua pequena costa. O Brasil tem uma população de quase 210 milhões de habitantes, o que se traduz numa gigantesca força de trabalho e numa enorme capacidade bruta de mobilização.
Já Israel tem apenas um pouco mais de 9 milhões, o que corresponde a menos de 5% da população brasileira. De fato, essas variáveis são relevantes quando pensamos em conflitos de longa duração, mas é importante notar que militarizar uma economia, transformando, por exemplo, fábricas de geladeiras em fábricas de blindados e canhões, é algo extremamente difícil, caro, complexo e muito traumático em termos econômicos e também sociais. O que significa que só é feito em casos realmente muito excepcionais. Isso indica que aquilo que o Global Firepower mostra é o potencial militar de um país, tendo em vista um conflito de longo prazo, mas não mostra a capacidade militar de resposta imediata de uma nação. É óbvio para todos que Israel, com centenas de caças como o F-15, o F-16 e o F-35, centenas de blindados como o Merkava e com sistemas defensivos muito avançados, é militarmente superior ao Brasil numa perspectiva mais imediata, mas tendo em vista fatores econômicos, demográficos e de recursos naturais, e tudo isso inserido num contexto de uma hipotética guerra de muito longa duração, o Global Firepower acredita que o Brasil é superior. Por isso, na minha opinião, se fazem tanta questão em usar o ranking do Global Firepower, o façam tendo em atenção esse preceito básico de que aquilo que esse ranking mostra é um potencial de capacidade militar num contexto muito específico de um combate de muito longa duração, mas não encarem aquilo como uma demonstração da capacidade de resposta militar imediata dos países. As nossas Forças Armadas têm excelentes planos estratégicos para os próximos anos e estão evoluindo bem em algumas áreas, mas ainda precisam melhorar muito em diversas áreas para aumentar a nossa capacidade de resposta militar imediata, algo que, volto novamente a frisar, o Global Firepower não mostra. Acompanhe o canal também nas redes sociais. Todos os dias encontrarão notícias, imagens e vídeos no nosso Instagram. Siga-nos também por lá. O link do Instagram do canal está aqui na descrição.